E vem conferir a crítica do filme Kung Fu Panda 2. E em 2011 chegava nos cinemas o filme Kung Fu Panda 2. E em 2008 o filme fez um grande sucesso. E é óbvio que todo filme que faz muito sucesso, a tendência é que ele ganhe continuações. Nenhum estúdio quer perder a oportunidade, quer perder uma grande franquia, um potencial de franquia. E Kung Fu Panda tinha tudo isso. Tinha bons personagens, personagens carismáticos, você também tinha bons atores por trás dos dubladores, que atraía muito o público. Então obviamente veio a continuação em 2011. E a continuação eu acho inferior ao Kung Fu Panda 1, mas mesmo assim continua sendo um filme muito divertido. Eu gosto muito de como os animadores foram muito inteligentes em trabalhar toda a história do Paul, principalmente envolvendo o seu flashback. E por que eu falo isso? Porque o começo do filme, se você assistir na animação como ela foi feita, parece até algo normal, um vilão matando pessoas. Mas quando você pensa aquela mensagem por trás, está falando sobre genocídio. Então realmente você falar sobre isso é um assunto muito pesado, ainda mais num filme da DreamWorks, ainda mais num filme como Kung Fu Panda, que o primeiro foi tão leve na sua mensagem, na sua história e como apresentou todo aquele universo. E a estética diferente, colocar na animação, brincando muito com a linguagem das sombras dela, faz com que você dê uma leveza para um assunto muito pesado. Então ele continua sendo pesado, continua muito difícil ver aquela cena, mas como ela funciona, eu gostei muito. E toda hora que o Paul vai ter um flashback, vai relembrar do seu passado, aquela animação diferente me agrada muito. Eu até penso, eu não queria ver o filme inteiro com aquela animação. A animação essa que tá muito melhor no Kung Fu Panda 2 do que no 1. Obviamente, como o filme faz muito sucesso, como aconteceu com o primeiro, e o segundo vai vir, o estúdio coloca mais de orçamento para eles terem mais dinheiro para trabalhar em cima da animação. E aqui não foi diferente. Você consegue ver visivelmente a melhora de animação do primeiro pro segundo, em questão do detalhamento dos personagens, em relação realmente ao mundo como um todo, que parece mais vivo e mais rico do que no primeiro filme. De novo, eu não acho do primeiro filme ruim. Eu acho que a animação continua boa até hoje em dia. Mas nesse segundo você já consegue ver muitos detalhes do personagem, que vai evoluir muito pro Kung Fu Panda 3, por exemplo, que vai sair alguns anos depois. Mas quando você pensa nessa animação, você vê como ela é fluida, como ela é inteligente, e aí entra outro detalhe que a animação brinca muito bem e que o primeiro não conseguiu fazer tanto, que seria a ideia da fluidez através das sequências de ação. E por que eu falo isso? O primeiro filme, ele é muito fluido na sequência de ação. Elas são boas sequências, mas elas demoram muito para acontecer. Então são poucos momentos, momentos específicos do filme que acontece. Aqui não. Aqui os 5 Furiosos estão ao longo do filme todo. E isso acaba ajudando em muitos pontos no filme. E um é na ação. A ação consegue ser diferente, a ação consegue ser criativa, consegue fazer com que você tenha vários momentos assim. E mesmo assim a ação não fica enjoativa, o filme não fica chato, você não cansa de ver eles lutando, realmente é legal e é inteligente ver como aquilo funciona. E colocar outros mestres ali no meio deixa tudo muito mais empolgante ainda. Então pra mim esse ponto ajuda bastante. Outra coisa que ajuda bastante os 5 Furiosos estarem no filme como um todo é um pouco da dinâmica no filme, porque até quase metade do filme os Furiosos não aparecem tanto no primeiro filme. No segundo eles estão como um todo, e a partir daí eles acabam criando mais cenas engraçadas, um bom alívio cômico e dá um refresco para um filme que tem uma temática tão pesada como é o genocídio. Outra coisa que eu gosto de uma discussão que eu acho que poderia ser melhor abordada, mas eu acho interessante como eles colocam aqui, é a discussão da velha geração com a nova. Afinal, eles são do Kung Fu, mas o Kung Fu faz muito sentido quando você luta com pessoas que têm ali, no caso, armas brancas, vamos dizer assim. Porque as armas brancas fazem com que eles, com a técnica do Kung Fu, ganhem. Mas e uma arma de fogo? Como eles vão ganhar de armas de fogo? E aqui é isso que eles apresentam. Eu acho muito interessante como eles apresentam e não como eles desenvolvem essa ideia. A apresentação de mostrar que, olha, o maior mestre Kung Fu, o rinoceronte, ele acaba morrendo por causa de que ele leva um canhão na cabeça, isso é muito interessante, porque a técnica não vai salvar ele. E aí é que é bom, porque aí você poderia discutir essa ideia do novo com velho, uma nova geração, o Kung Fu tendo que evoluir a partir daqui. Mas eles simplesmente jogam fora. É uma ideia que é bem apresentada e jogada fora. Outra coisa que eles também pegam muito leve é no assunto do vilão principal. O vilão principal, ele não é mais marcante que o Tai Lung, ele não é mais vilão que o Tai Lung, mas em questão de personalidade ele poderia ser. Mas o problema é, o filme é pra criança. Foi o que eu falei, o assunto dele ser sobre genocídio e como ele faz aquilo, faz com que ele tenha um assunto muito pesado. Mas se você quiser realmente desenvolver esse personagem e mais a fundo nele, sabe o que vai acabar acontecendo? Você vai ter que abordar assuntos muito pesados. Você vai ter que abordar assuntos que realmente não vão funcionar pra criança. Então eles apresentam
apresentam de forma muito forte o vilão, mas na hora de desenvolver ele, na hora de levar ele para um patamar a mais, eu acho que eles ficaram um pouco com medo de como eles iriam entrar no assunto principal. Então ele vira um vilão fraco pra mim. Ele é um vilão que visualmente é interessante, mas ele é um vilão que realmente o conceito dele de ele não ser bom no Kung Fu e usar armas para poder ganhar aquilo, tanto físicas como realmente armas realmente de a longo alcance, são interessantes, mas tudo isso fica muito no superficial. O mesmo vale para a história do Paul. O que acaba acontecendo? No final do filme tem uma cena pós-créditos e fica visível que esse filme é uma preparação para o que vai acontecer futuramente. Então o que acaba acontecendo? Nem tudo eles conseguem desenvolver aqui e você sente um pouco de falta isso ao longo do filme. Você vê que tem vários plots ali que são apresentados para ser desenvolvidos futuramente. Então esse é um filme que em vários pontos ele acaba sendo um filme de transição. Então tem muitos arcos que acabam não sendo fechados, que só vão ser fechados no terceiro filme. E isso é muito arriscado. Se o terceiro filme fosse ruim, que não é, esse filme poderia ter que qualidade. A sorte dele é que o terceiro é muito bom. Eu vou fazer crítica dele futuramente. Então esse é o meio que Kung Fu Panda 2. Tem bons personagens, eles voltam com os dubladores novos também funcionam muito bem. Gosto muito da parte técnica, gosto muito da história, mas eu sinto que o vilão poderia ser mais trabalhado. Eu sinto que alguns plots, por não serem encerrados, acabam me incomodando um pouco, e pra mim é um filme que, em alguns pontos, eu acho que ele é inferior ao primeiro, principalmente pelo assunto. O primeiro filme ele é um filme leve como um todo, que trabalha toda a estrutura do filme de uma forma mais despretensiosa. Aqui são assuntos mais sérios, comentários mais sérios, mas ao mesmo tempo tem que ser um filme infantil, então fica no meio termo que às vezes não funciona tão bem. Mas o filme continua sendo ótimo pra assistir até hoje em dia. E por isso que eu fecho o Kung Fu Panda 2 com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Kung Fu Panda 2? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.